Quando esteve em nosso meio, Jesus realizou grandes milagres para revelar a sua glória e abençoar o seu povo. Neste programa especial, nós aprenderemos hoje sobre o primeiro milagre de Jesus, que está revelado no Evangelho de João, do capítulo de número 2. Ouça agora a leitura da Palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus acabara de voltar de uma viagem missionária realizada na Judéia, onde chamou alguns dos seus discípulos para segui-lo, para que caminhassem em amizade e comunhão com ele durante os dias que esteve na terra. 3 dias depois de voltar à sua viagem, ele foi convidado para um casamento numa cidade montanhosa da região da Galileia chamada Caná. Neste casamento, Jesus realiza o seu primeiro milagre. A palavra de Deus nos conta que o casamento durava já alguns dias, e você sabe comigo que o casamento judeu nos dias da Bíblia durava 7 dias. E no meio do casamento acontece uma tragédia. O vinho estava acabando. Essa seria uma terrível gafe social para a família, porque pessoas foram convidadas de toda a região de Israel. Elas se deslocaram de suas cidades. Elas moravam no lugar do casamento durante uma semana. Não poderia faltar comida, não poderia faltar vinho. Se o vinho acabasse naquela festa, seria a vergonha social dos noivos e também dos pais dos noivos. A família era bem próxima de Maria, mãe de Jesus. Tanto é que ela foi a primeira a ser convidada e depois chamou Jesus e os seus discípulos. Então, quando o vinho acaba, ela se aproxima do Senhor Jesus e diz a ele o seguinte: eles não têm mais vinho. Mas ele responde à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, muito sabiamente, diz aos serventes que estejam atentos às ordens do Senhor Jesus. Ela conhece o coração compassivo e misericordioso do seu filho. Ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A palavra de Deus diz que ali havia 6 talhas, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essa palavra é uma palavra diferente para nós do nosso português coloquial. Mas uma metreta era um vaso no qual cabiam 40 litros de qualquer líquido, era um recipiente. Então o texto diz que haviam 6 talhas, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Há ali então a capacidade de provavelmente 480 litros no mínimo e 720 litros no máximo. E Jesus então chamou os serventes daquela festa e disse: enchei de água as talhas. E eles encheram aquelas talhas de água. Provavelmente entre 480 e 720 litros de vinho apareceriam dali. Então ele disse: levai ao mestre-sala. E no momento em que eles vão levando ao mestre-sala, a água é transformada em vinho. Quando o mestre-sala toma aquele vinho, ele fica perplexo e ele chama o noivo e diz o seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam, colocam um vinho inferior. Mas você foi alguém totalmente diferente, com uma atitude louvável, deixou o melhor vinho para o final.
A palavra de Deus nos diz que, com isto, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ali ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos amigos, deste texto, o Senhor Jesus nos apresenta aqui revelações de um grande milagre. E ao olharmos para a palavra de Deus, a primeira revelação de um grande milagre que o nosso texto apresenta é que Jesus é soberano. Você observa bem o texto, Jesus está no casamento com seus discípulos. Maria está ajudando no serviço do casamento. Ela está cheia de expectativa. Você se lembra que ela recebeu grandes revelações quando Jesus nasceu. Ela sabia que ela era a mãe do Messias. Jesus já tinha 30 anos de idade, já havia sido batizado. Ela estava expectante para ver o seu filho revelando a glória dele como filho de Deus. Então ela se aproxima de Jesus, insinuando-lhe que ele deveria fazer ali um milagre, e ela diz a ele: eles não têm mais vinho. Jesus responde com uma palavra que na nossa língua pode soar um tanto quanto dura, mas ele diz a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele chama sua mãe de mulher, essa era uma maneira respeitosa de se dirigir a qualquer mulher naqueles dias. E ele diz a ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ao dizer isso, o Senhor Jesus diz a Maria que, ainda que ela seja a mãe do Filho de Deus, e ela seja responsável pelo seu corpo e pela sua natureza humana, porque foi um instrumento usado por Deus para que ele viesse ao mundo, ela está debaixo da autoridade dele como seu Senhor. Ele diz a ela que ela não pode controlar o seu ministério, ela não pode controlar o seu chamado, ela não pode controlar a sua vida. Ela é a mãe dele, mas ele é o Senhor dela, porque ele é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Portanto, diz a ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo que ele é soberano sobre o seu ministério, que ele controla todas as coisas e que ele sabe a hora correta na qual revelará a sua soberania e a sua glória. Com este texto nós aprendemos que quando Cristo realiza um grande milagre, ele revela que ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Essa verdade maravilhosa traz um grande consolo para o nosso coração, porque talvez você esteja enfrentando momentos difíceis em sua vida. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades. Talvez você esteja enfrentando terrível luta e dor. E talvez você precise da intervenção de Deus, está clamando por um grande milagre em sua vida. Mas tudo que está acontecendo com você tem o objetivo de mostrar que aquele que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele te ama. E tudo aquilo que ele planejou para você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Então, neste momento da sua vida, confie na soberania do Senhor. Ele te ama, ele cuida de você, ele carrega você no colo. Mas talvez você me pergunte neste dia: pastor, que outra revelação de um grande milagre o nosso texto apresenta? Outra revelação de um grande milagre que o texto apresenta é que Cristo é poderoso. A primeira revelação de um grande milagre revela que Jesus é soberano. A segunda revela que Jesus é poderoso. Ele chama os serventes: enchei de água as talhas. Eles encheram. Levem ao mestre-sala. E eles levam ao mestre-sala. E quando o mestre-sala toma, fica perplexo com a qualidade do vinho que será servido agora. Veja bem que Jesus não só acelerou um processo para a formação do vinho ali, mas ele mudou totalmente a substância. Porque você sabe que para preparar vinho são necessárias uvas, elas são pisadas no lagar, e então o líquido fica fermentando durante algum tempo, e depois ele é guardado e envelhecido para que seja excelente vinho. Jesus não só acelerou um processo, mas ele tomou uma substância totalmente diferente, água, e ele transforma em vinho, revelando o seu poder sobre a criação. Foi ele quem criou a uva, foi ele quem criou a água, e ele tem o poder de fazer com todas as substâncias aquilo que ele quiser. Quando Jesus Cristo transforma a água em vinho,
ele transforma o que é comum em especial e ele revela o seu poder. Eu quero dizer a você, se você está enfrentando um momento difícil em sua vida, não há, querido amigo e irmão, impossíveis para o Senhor Jesus. Se você, querida irmã, está assistindo essa mensagem e tem um filho totalmente desviado dos caminhos do Senhor, eu quero motivá-la a orar, porque o Senhor Jesus tem todo o poder para trazê-lo de volta. Se você está comigo nesta mensagem, está tendo terríveis dificuldades no seu casamento e você precisa da intervenção do Senhor, clame ao Senhor Jesus. Ele tem todo o poder para restaurar o seu casamento e abençoar o seu lar. Talvez você está conosco, está enfrentando uma depressão terrível e diz, pastor, eu não consigo me levantar. Pela sua própria capacidade você não consegue, mas a palavra de Deus diz que você pode clamar. E se o Senhor tiver misericórdia de você, Ele pode te fortalecer neste momento e te dar vitória contra esta depressão, contra esta angústia e contra este momento de burnout que você está enfrentando. Minha sincera oração é que Jesus revele o poder dele em sua vida e que você seja reanimado, que você seja transformado, mas sobretudo, Jesus manifesta o seu poder quando nós cremos nele como nosso único Senhor e Salvador. Mas talvez você me pergunte no dia de hoje, pastor, qual é a última revelação de um grande milagre? Um grande milagre revela que Jesus Cristo é Deus. O texto nos diz no final que com este milagre, Jesus manifestou a sua glória aos seus discípulos e eles creram nele. João, no final do seu evangelho, diz que o propósito dos sinais de Jesus são para revelar que ele é o Filho de Deus e para que, crendo nele, nós recebamos a vida em seu nome, a vida eterna. Quando Cristo realiza um grande milagre em sua vida, é porque ele quer te dar a salvação. Talvez você esteja longe de Deus, mas se você se arrepender dos teus pecados neste dia e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que deu a vida na cruz para te salvar, e pedir a Deus que te perdoe de todos os seus pecados e dizer, Deus, eu confio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu único Senhor e Salvador, e eu entrego a minha vida totalmente a Ele. Se você crer no Senhor Jesus agora, como verdadeiro Deus, como seu único Senhor e Salvador, você será salvo. O Espírito Santo de Deus entrará em sua vida, você será transformado no íntimo e experimentará o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Você reconhecerá que Jesus é o teu próprio Deus e receberá como presente a vida eterna. Você precisa de um grande milagre? Que em tua vida Deus revele a sua soberania, que Ele revele o poder do Senhor Jesus, mas que, sobretudo, você tem o privilégio de crer naquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus realize em tua vida grandes milagres. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.